Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal. Vamos estudar hoje sobre a vinda de Deus na visão do escritor hebreu. Nós vamos ver como que o escritor, tanto do Antigo como do Novo Testamento, eles viam a vinda de Deus, ou a volta de Jesus como nós conhecemos. Eu vou começar com o profeta Amós, que ele diz em Amós 5, versículo 18: Ai de vós que desejais o dia do Senhor! Para que vocês desejam o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Um outro profeta, ele diz a mesma coisa, com outras palavras. Joel, profeta Joel, nós vamos para Joel 2, versículo 1 e 2, que diz assim: Toquem a trombeta em Sião e dei voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. É dia de escuridade e densas trevas. Um outro profeta também conhecido, Sofonias. Sofonias, no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz: Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, é dia de indignação, dia de angústia e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Os inimigos de Deus na vida, no dia do Senhor, eles terão contas a prestar a Deus. Mas o remanescente fiel desfrutará da presença pessoal do seu Salvador. Essa é a essência de toda a Bíblia. Enquanto os ímpios prestarão contas a Deus, os justos, o remanescente, estará desfrutando da presença pessoal do seu Salvador. Agora, para o escritor hebreu, o fim se divide em três partes. E é interessante que é de trás para frente, né? Para o escritor hebreu, o fim já chegou com o nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Para eles, o fim chegou. Hoje estaríamos vivendo nos últimos dias desse fim, né? Agora, para o escritor hebreu, o fim está próximo. Chegou, agora está próximo. Lá em Tiago 5:8, ele diz assim: Sejam vocês também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Mas para o escritor hebreu, o fim está retardado. Chegou, está próximo, agora está retardado. O que é que está retardando a vinda do Senhor? Vamos para 2 Tessalonicenses 2, 1 a 4, Paulo, escrevendo para os cristãos de Tessalônica que acreditavam que a vinda de Jesus seria nos dias deles, Paulo fica feliz ao mesmo tempo preocupado e escreve a eles dizendo assim, versículo 1 ao 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de Jesus Cristo, nós vos exortamos para que não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo aqui, ele está dizendo para os cristãos de Tessalônica: olha, Jesus virá sim, mas ele não virá como vocês estão pensando. Não fiquem assustados, supondo tenha chegado o dia do Senhor, porque isso não vai acontecer. Primeiro vai acontecer uma apostasia na igreja. E dessa apostasia vai surgir o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição. Ele vai andar por aí, assentando em tronos, usurpando para ele a adoração, como se fosse um objeto de culto, assentando-se no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus. Nós sabemos aqui que aqui está falando de Roma papal, quando surge Roma papal, não é? A partir do ano 380 surge a Igreja Romana, e então ali começam algumas alterações na palavra de Deus, que já começou antes, lá em 321, com Constantino, no ano 313, no Edito de Milão, ele dá liberdade
para os cristãos, né? A igreja que era perseguida passa a ser agora favorecida. No ano 321, ele institui o decreto dominical, o primeiro decreto dominical que se tem notícia, alterando o dia de sábado, de guarda do sábado para o domingo. No concílio de Laodiceia, no ano 364, o domingo passa a ter força de lei. Então ali no ano 508, Clovis se converte ao catolicismo, entrega os seus soldados para o papado e ali então o trama para a supremacia papal estava posto. Quando no ano 538 a última tribo ariana, os ostrogodos, foram destruídos, né? Então ali o trono que estava livre, vago, na época de César, a partir do ano 476, agora se assenta nele o poder papal, o papado. Então começa a se cumprir essa profecia, né? Onde infelizmente, ele iria se tornar um objeto de culto. A adoração que era para Deus, ele ia usurpar para ele. Corretamente entendidas, as profecias, elas proveem uma base sólida sobre como conhecermos o futuro, ou para conhecermos o futuro. Quando interpretamos corretamente as profecias, nós entendemos nosso papel no esquema de coisas, aonde nós estamos. E os adventistas do sétimo dia compreendem o que está escrito principalmente em Provérbios 29 e 18, que diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Quando a igreja não tem um profeta para guiar esse povo à Bíblia, o povo se corrompe. Tanto é que hoje nós temos 34 mil denominações cristãs e 36 mil seitas. A maioria delas usam a Bíblia, né? Mas infelizmente, equivocadamente, com textos torcidos para enganar, se possível for, os próprios eleitos, assim de Jesus em Mateus 24. E hoje, como é que nós podemos dizer que Jesus está voltando muito próximo e está voltando mesmo? Nós vamos viajar através da profecia, no mapa profético, e vemos aonde nós estamos nesse esquema de coisas. Então, vamos para o maior período profético de todos os tempos, que é chamado as 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. Eu não vou me ater agora, tentar mostrar como um dia é um ano, de acordo com a profecia, de acordo com alguns textos bíblicos. Eu vou partir do seguinte princípio, que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. A profecia das 2.300 tardes e manhãs começou exatamente no dia 29 de outubro do ano 457, no decreto para restaurar Jerusalém. 3 decretos houveram, de Ciro, Dario e também Artaxerxes. É o terceiro decreto que cumpre a profecia, porque diz que Jerusalém ia ser restaurada, né? Os 2 primeiros decretos eram para a reconstrução do templo, que foi reconstruído em março do ano 515. No ano 457, quando a gente viaja 2.300 anos, nós vamos chegar a 22 de outubro de 1844, quando a profecia de Daniel 8,14 se cumpre, com Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo às 15 horas da tarde do dia 22 de outubro de 1844, usando o calendário civil judaico, e a profecia se cumpre em Jerusalém. 3 horas da tarde, enquanto em Boston, 9h15 da manhã, 10 horas da manhã, essa profecia estava se cumprindo, porque foi lá que Miller estava estudando essas profecias. Mas a profecia, ela aponta para o cumprimento em Jerusalém, que foi às 15 horas da tarde. No ano 408, Jerusalém ficou reconstruída. Então agora a cidade, ela não precisa mais das leis da Medo-Persa, do Império Medo-Persa. Deus não precisa mais que as suas causas sejam julgadas pelos pagãos. Agora Deus tem a sua própria lei, os seus próprios juízes, o seu próprio povo. Ali eles estão aptos para julgar as coisas de Deus sem precisar de um império pagão. Depois chegamos, você viajando mais 434 anos, você chega no ano 27, quando começou o ministério de João Batista, no 15º ano do rei Tibério César. Jesus então se batiza no dia 26 de outubro do ano 27. Quando Jesus se batiza, ele faz uma aliança, de acordo com Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, ali sobre as 70 semanas.
ele faz uma aliança com o povo judeu durante uma semana. Uma semana são 7 anos, estamos falando de dias simbólicos. Do ano 27 ao ano 34, nós temos exatamente 7 anos. Mas a Bíblia diz que na metade da semana, no ano 31, no dia 27 de abril do ano 31, Jesus é morto. Então a aliança, ela começa a ser quebrada, e ela é quebrada definitivamente no ano 34, quando há o apedrejamento de Estevão, após a festa dos tabernáculos, no dia 26 de outubro. Chegamos agora no ano 66. Ano 66 houve o cerco de Jerusalém pelo general romano Tito, que iria se concretizar com o general romano, Sérgio cerca no ano 66 e Tito no ano 70. Então Jerusalém é destruída na sexta-feira de Páscoa, onde 1.100.000 pessoas foram mortas dentro de Jerusalém. Jesus falou sobre essa profecia, que aqueles que quando vissem Jerusalém cercada de exércitos, sabia que está próxima à sua devastação. Quem estivesse na cidade era para fugir, quem estivesse nos montes não era mais para retornar à cidade. E essa profecia se cumpriu lá no ano 70. Depois chegamos no ano 321. Olha onde nós estávamos. No ano 457 a.C. Já estamos no ano 321 depois de Cristo, quando Constantino, no dia 7 de março do ano 321, instituiu o primeiro decreto dominical. Depois, no ano 476, aqui nós temos o estudo das trombetas, das 7 trombetas, né? Que no ano 410 começou a ser cercada, e no ano 476 houve a queda final do império, do maior império dessa época, que era o Império Romano. O Império Romano pagão. O trono dos Césares, então, fica vago. E é nessa vaga que o papado começa a se insinuar para se assentar, no ano 508, com a conversão de Clovis ao catolicismo. No ano 538, quando a última tribo ariana foi destruída, no ano 538, por Justiniano, então agora o trono do papado estava vago. Então agora Justiniano promove o bispo de Roma como sendo o cabeça de todas as igrejas do Império Romano. Mas a Bíblia diz que o cabeça da igreja é Jesus e não um ser humano. O fundamento da igreja não pode ser um ser humano, mas tem que ser o próprio Cristo. Chegamos então, no ano 538 começa o maior período de perseguição, que durou 1260 anos, onde 150 milhões de pessoas foram mortas na mão do papado através das suas bulas, que era proibido ter acesso à Bíblia Sagrada e muitas outras coisas, né? No dia 31 de outubro, então, do ano 1517, começa a grande reforma protestante. Pessoas saem do catolicismo, começam a estudar as escrituras e percebem que o catolicismo romano estava enganando o povo com muitas práticas, extrema-unção, dia de guarda, que era o domingo, e muitas outras coisas mais, como a falsa mediação, o falso santuário, a transubstanciação. Tudo isso começou a ser denunciado no ano 1517. No ano 1755, começam os sinais para a volta de Jesus, os sinais do céu. Nós temos um grande terremoto, né? No ano 1755, o grande terremoto de Lisboa, que você pode até acessar na internet, você vai ver que em 6 minutos a cidade inteira foi destruída, em apenas 6 minutos. Chegamos então em 1776, o estudo das duas bestas de Apocalipse, capítulo 13, do versículo 11 em diante, nós temos aqui a besta que surge da terra, os Estados Unidos da América. No ano 1620, os puritanos fundaram as 13 colônias. Depois, no ano 1776, houve a independência dos Estados Unidos da América, com a ajuda da França, em 1783, aliás, os Estados Unidos da América, então, têm total independência, e a França dá de presente para os Estados Unidos a Estátua da Liberdade, como hoje muitos podem ver lá nos Estados Unidos da América, 1776. Chegamos então em 1780. Em 1780 houve os sinais no Sol e na Lua. O Sol se escurece durante o dia
das 10 horas até o meio-dia, o sol ficou preto, como saco de crina. Negro mesmo, era como uma noite densa nesse dia. E no mesmo dia, à noite, a lua ficou vermelha como sangue. E tudo isso está em Mateus capítulo 24, versículo 29, que fala desse evento. Chegamos então em novembro de 1793. Em 1793, o que foi que aconteceu? As Bíblias começaram a ser queimadas na França, na Revolução Francesa. Bíblias foram colocadas em praça pública e ali então elas foram queimadas. Está se referindo a Apocalipse capítulo 11, que fala sobre as duas testemunhas. Mas em 1797, no mesmo lugar que as Bíblias foram queimadas, surge a primeira Sociedade Bíblica Britânica. Então as Bíblias voltam a ser publicadas em 1797. Em 1798, no dia 10 de fevereiro, a perseguição que começou no ano 538 com o edito de Justiniano, dando plenos poderes para o bispo de Roma ser o cabeça de todas as igrejas, essa profecia começa nessa data, no ano 538, se estendendo 1260 anos, chegamos a 10 de fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI, Pompeu Batome, foi preso com as tropas revolucionárias francesas a mando de Napoleão Bonaparte sob o comando do general Berthier. Eles prendem o Papa Pio VI, Pompeu Batome, em Roma e leva para a França, aonde ele morreu no ano seguinte. Apocalipse 13 diz que aquele que leva para cativeiro irá. Aquele que mata a espada, é necessário que a espada seja morto. Mas a Bíblia diz que aqui temos apenas uma ferida mortal em 1798. Porque em 1929, o primeiro-ministro da Itália, Benito Mussolini, ele devolve para o papado os 44 hectares de terra que foram retirados por Napoleão Bonaparte. No Tratado de Latrão, ele devolve todas as terras do Papa, que hoje é o Vaticano, os 44 hectares de terra. Chegamos em 1833, quando surge nos Estados Unidos um grande pregador da Igreja Batista do Livre-Arbítrio, chamado Guilherme Miller. Ele era um deísta, só que em 1910 ele se converte ao cristianismo. Em 1816 a 1818, Miller começa a estudar as Escrituras, um estudo sistemático. Ele não mudava de versículo enquanto não entendesse aquele. Ele começou com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele só ia para o versículo 2 se compreendesse o versículo 1. Então, 2 anos de estudo sistemático. No ano 1818, ele chegou à conclusão: Jesus voltará à terra pela segunda vez. E isso ficou no seu coração. E o Espírito Santo impressionou ele a pregar isso. No ano 1833, 33, então ele começa a pregar essa mensagem, que Jesus voltaria à terra pela segunda vez. E isso poderia ocorrer entre 21 de março de 1843 a 21 de março de 1844. Ele estava estudando Daniel capítulo 7, versículo 13 e Daniel 8, versículo 14, ele entendeu que o santuário a ser purificado era a terra, e a única coisa que purificaria a terra seria o fogo com a volta de Jesus. Mas ele estava equivocado. Nesse dia, 22 de outubro de 1843, você retirando o ano zero, chegamos a 1844, quando se cumpre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, quando o santuário seria purificado, o santuário a ser purificado não era a terra, mas o santuário celestial. Daí então começou-se a estudar-se que existe um santuário no céu. E esse santuário havia de ser purificado. No santuário terrestre, para que o santuário fosse purificado, era necessário o sumo sacerdote, no 10º dia do 7º mês, ele passaria para o lugar santíssimo para fazer a purificação do santuário, saía do santuário para receber o povo. Então, essa purificação do santuário, em 1844, era o santuário celestial. Jesus, como nosso sumo sacerdote, também entraria no lugar santíssimo
do santuário celestial para dar início à purificação do santuário e à remoção dos pecados do povo de Deus. Então ele só poderia voltar à terra quando terminasse essa purificação. E isso começou em 22 de outubro de 1844, o que nós chamamos de juízo investigativo, né? O juízo pré-advento, que ocorre antes de Jesus voltar. Quando Jesus voltar, todos os casos já estarão decididos. Jesus não vem como arrebatando ninguém secretamente, como prega o dispensacionalismo e outras pessoas que acreditam que Jesus vem secretamente porque usam textos fora do contexto, dizendo que um será levado, outro será deixado. Jesus, quando voltar, todos vão ver. Jesus não precisa voltar secretamente. Ninguém vai ser pego de surpresa. Jesus diz que ele vem como ladrão, mas ao mesmo tempo ele diz, mas vós não estáis em trevas para que Jesus venha como ladrão. Aqueles que estudam as profecias, como estamos vendo aqui, nós estaremos com os pés firmes na rocha, que é Jesus Cristo, tá certo? Então eu vou repetir aqui o gráfico que nós estudamos aqui, bem resumidamente, para que você possa compreender que dentro das 2.300 tardes e manhãs tem todos esses eventos aqui. Primeiro, a restauração de Jerusalém, que começou em 457 e terminou em 408, 49 anos depois. 434 anos depois, do ano 408, chegamos ao ano 27, quando Jesus se batiza. Jesus faz uma aliança com o povo judeu por uma semana, 7 anos, que vamos para o ano 34, quando há o apedrejamento de Estevão. Só que na metade da semana Jesus é morto, no ano 31, no dia 27 de abril. Ano 66, Jerusalém é cercada. Ano 70, ela é destruída. 321, primeiro decreto dominical. 476, a queda do Império Romano. 508, o papado começa a se insinuar para assentar no trono de César, que ficou vago no ano 476. Ano 538, a supremacia papal, com Justiniano dando poderes para o bispo de Roma, ser o cabeça de todas as igrejas. 1517, a reforma protestante. 1755, os sinais da volta de Jesus, o grande terremoto de Lisboa. 1780, sinais no céu, né? Com o escurecimento do sol e da lua. 1833 também houve a queda das estrelas, não é? 1793 a queima das Bíblias, 1797 a volta das Bíblias, 1798 o fim da perseguição papal dos 1260 anos. 1833, além da queda das estrelas, tem Guilherme Miller, que começa a pregar sobre a volta de Jesus. 1843 houve, que seria o primeiro desapontamento, como não tem o ano zero, então entende-se que é o ano 1844. Então no dia 22 de outubro do ano 1844, se cumpre a profecia das 2.300 tardes e manhãs, com Jesus como nosso sumo sacerdote adentrando no lugar santíssimo. Queridos, hoje nós estamos esperando somente Jesus trocar as suas vestes sacerdotais para as vestes sumo sacerdotais. E então Jesus virá. Antes de Jesus vir, é necessário os eventos finais, que é a reforma, o reavivamento de reforma, uma sacudidura que haverá na igreja, a chuva serôdia, que chamamos de alto clamor, a conclusão da obra de Mateus 24, 14, o tempo de angústia prévios, que virá o decreto dominical, o tempo de angústia de Jacó, o selamento dos santos. Satanás irá personificar Jesus, os santos terão que fugir, o selamento é concluído, a porta da graça se fecha, o Espírito Santo se retira dos homens ímpios, Cristo sai do santuário, Jesus coloca as vestes de vingança, anjos soltam as 7 últimas pragas, tem o decreto dominical de morte agora, é a angústia de Jacó. Então virá o Armagedon, que é o livramento do justo, de Apocalipse capítulo 19 fala isso, a segunda vinda de Jesus e a eternidade para os santos. Deus abençoe você, querido. Eu espero que você tenha compreendido esse estudo. Você pode voltar o vídeo quantas vezes quiser e procure na Bíblia esses eventos. Você vai encontrar textos demais que falam sobre todos esses eventos. Que Deus abençoe você, é meu desejo, a minha oração.